A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 26 de junho de 2024, quarta-feira, tem uma palavra especial para a sua vida. Antes disso, inscreva-se no meu canal, se ainda não for inscrito, e compartilhe meus vídeos com quem você julga que precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 47, que diz assim: Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse posicionamento é do cego Bartimeu. Bartimeu, ele estava no caminho, na saída de Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade com uma multidão, e ele percebeu que era Jesus que estava vindo pelo caminho, ele começou a gritar continuamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz nesse momento que as pessoas que estavam ao redor do cego Bartimeu começaram a repreendê-lo para ele parar de gritar. Porém, ele continuou chamando Jesus. E Jesus o viu, e Jesus foi até ele e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Naquela hora, Bartimeu respondeu prontamente para Jesus: Jesus, eu quero ver. E a fé que aquele homem demonstrou, juntamente com o poder de Jesus, ele passou a enxergar. O cego Bartimeu, ele é um exemplo de homem de fé. Apesar da sua deficiência física, de por muitos anos ele ser cego, ele se prontificou a manter a sua fé em dia. Os olhos espirituais de Bartimeu mantiveram-se abertos e ele não cansou de procurar a cura dele, principalmente naquele momento que ele sabia que aquele homem de Deus, que o Messias, estava em seu caminho. Ele não se preocupou com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, pela repreensão das pessoas, pois Bartimeu, ele colocou toda a sua oração, toda a sua fé, toda a sua petição nos pés do Senhor. Quantas vezes, por orgulho, por buscar a aprovação das pessoas, por se preocupar sobre o que as pessoas ao nosso redor estão pensando sobre nós, perdemos a oportunidade de termos a bênção e o milagre que Jesus pode trazer na nossa vida. Nós não podemos desanimar, nós não podemos ter os olhos fixos aqui na terra e os olhos fixos nas pessoas, pois quando buscamos a aprovação dos outros, nós começamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Nós precisamos estar com os olhos fixos, sempre no poder de Jesus, sempre clamando, sempre buscando o Senhor Jesus, mesmo que as pessoas ao nosso redor nos critiquem. É muito comum, muitas vezes, o nosso cônjuge, amigos, pessoas da nossa família começam a nos criticar. Nossa, mas você agora só quer saber de Deus, você só quer saber de igreja, você espiritualiza, querendo tirar as nossas forças, diminuindo a nossa fé. Mas nesse momento, nós temos que olhar para o Filho de Davi, nós temos que olhar para Jesus, para quem é o consumador da nossa fé. Pois as pessoas ao nosso redor, elas não podem fazer nada por nós. O único que pode mudar a nossa história, o único que pode trazer a cura que a gente precisa é o Senhor Jesus. E buscá-lo intensamente, buscá-lo de forma contínua é o caminho para que os nossos desejos possam ser realizados. Nós precisamos ter um espírito de ousadia, nós precisamos ter um espírito firme nas promessas do Senhor e firme no que o Senhor pode proporcionar para nós. Não olhe, não dê ouvido para os barulhos que as pessoas falam ao seu redor. Se o cego Bartimeu, naquele momento, se preocupou
preocupasse com o que as pessoas estavam falando para ele, talvez ele poderia até pensar, nossa, estou incomodando as pessoas ao meu redor. Se ele olhasse para a repreensão, ele não teria tido acesso ao Senhor Jesus. Se naquele momento ele se torna tímido e ele para de gritar, ele para de clamar, ele tinha perdido a bênção dele. Mas Bartimeu, ele é um exemplo, como que a nossa postura de fé tem que estar sempre ativa à frente de Jesus. Nós sempre temos que nos preocupar em conectarmos com o Senhor e não ficar olhando para as pessoas ao nosso redor. A meditação de hoje diz: a sua fé pode mudar a agenda dos céus. A postura de fé, o de uma fé firme, de uma fé grande, atrai os olhos de Jesus para a nossa vida. Pois muitas vezes achamos que os olhos do Senhor não estão sobre nós, que ninguém está nos vendo. Mas a palavra diz que Deus, ele tem os olhos fixos em nós e ele tudo vê. Talvez você tenha uma fé tímida, que você clama na tua casa, que muitas vezes você procura estar sempre conectado com o Senhor e você acha que não tem efeito, que você acha que Deus não está vendo. Mas Deus, ele é o Deus que vê, é o Deus Emanuel, é o Deus que está conosco. E quando demonstramos a fé, quando temos atitude de fé, Deus, ele nos honra e a atenção dele é voltada para nós. Não desanime. Se parece que Jesus não está te ouvindo, quando parece que Jesus não está ouvindo o seu clamor, a sua oração, não pense que Jesus está com as mãos encolhidas sobre a sua vida, que ele não está. Ele sabe o momento certo de se levantar a seu favor e fazer o que a gente precisa. Talvez não da forma como nós queremos, mas da forma que é perfeita, que é alinhada à vontade do Senhor. Mas não baixe sua guarda, não deixe de clamar, não deixe de se conectar ao Senhor, não deixe de ler a palavra, não deixe de meditar na palavra do Senhor, de buscar momentos com o Senhor, pois o Senhor está vendo a nossa atitude de fé, e Ele também se levantará a nosso favor, assim como Ele se levantou a favor do cego Bartimeu. Eu também quero compartilhar uma leitura bíblica de hoje, que está no Salmo 78, que também é um salmo de Asaf. Asaf, um sacerdote contemporâneo de Davi, um homem de Deus, um homem muito sábio, um homem que meditava na palavra do Senhor, constantemente nos feitos do Senhor, que avaliava a conduta do seu rei e das pessoas daquele tempo. Asaf, eu acho ele uma pessoa com uma sensibilidade incrível, onde por muitas vezes em seus salmos ele falou sobre os seus sentimentos, ele falou sobre o que ele via no rei Davi, descrevia as atitudes das pessoas e também descrevia os feitos dos antepassados, sempre lembrando as pessoas do seu tempo até os dias de hoje, todos os feitos do nosso Senhor, através da vida dos seus antepassados e do que ele vivia até os dias dele. O Salmo 78, ele é um dos maiores salmos que tem na Bíblia. Ele tem 72 versículos e é uma meditação muito bacana da parte de Asaf, onde ele conta a história de Israel até os dias de Davi. E ele faz um chamado ao povo para que tinha que ensinar os seus filhos, ensinar as futuras gerações sobre todos os feitos do Senhor e sobre a história do povo de Israel. São 72 versículos que conta a história de Israel. E ele chama os pais, toda a geração atual,
para continuar ensinando a palavra do Senhor para as futuras gerações. E como isso é importante até nos nossos dias. Como é importante nós pais sempre falarmos dos feitos do Senhor para os nossos filhos. Sempre falar da história do povo de Deus, da história de Jesus, da história da igreja desde a primitiva até os dias de hoje para os nossos filhos. Como é importante lermos a palavra do Senhor para os nossos filhos. Como é importante levarmos os nossos filhos à igreja, à escola bíblica, para a fé continuar para as nossas futuras gerações. E eu gostaria de ler os primeiros 7 versículos desse salmo, que é onde Asaf faz o chamado ao povo para ficar atento à história do Senhor e à história de Israel, que diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Que coisa maravilhosa! Esse último versículo que li, o versículo 7, ele diz: nós contando para as futuras gerações tudo que o Senhor fez, eles colocarão a sua confiança em Deus e não esquecerão de todos os feitos de Deus e obedecerão os seus mandamentos. Que maravilha! A palavra do Senhor, ele diz que a fé vem por ouvir. Não tem como as nossas futuras gerações, os nossos filhos, ter fé em Deus se nós não ensinarmos a eles a terem fé. De não ensinarmos os grandes feitos que o Senhor, de dizer que o Senhor, ele é soberano, ele é o Criador, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é o Deus único de nossas vidas. E que ele está sob o controle de todas as coisas. Não tem como os nossos filhos, os nossos netos terem fé se não for através dos nossos ensinamentos. Como Asaf tem sabedoria em escrever esse salmo. E os próximos versículos, que vai até o verso 72, fala sobre todos os feitos, desde Egito até os dias de Davi. Isso é maravilhoso. Quanto ensinamento, quanto a Bíblia nos dá sabedoria, como pais, como mulher, como homem. A Bíblia, ele é um manual de instrução para as nossas vidas. E todos que seguem essa palavra do Senhor, independente de religião, de religiosidade, têm mais sucesso na vida. Tem mais capacidade de ter uma vida próspera, de ter uma vida plena. Pois toda essa plenitude só é possível quando temos a vida alinhada aos caminhos do Senhor. Que essa palavra possa ser um alerta para nós, possa ser direção para a nossa vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.